Olá, seus loucos por esportes. Aqui quem fala é o apresentador Igor Oliveira na área, e hoje a gente vai mergulhar na história de um dos clubes mais temidos da Europa, e o Milan. Esse time já ganhou tudo, meteu 7 Champions League no currículo, revelou monstros do futebol e ainda conseguiu ter um mascote criado pela Warner Bros? Sim, meu amigo. O Milan tem um diabo animado como mascote e já teve até parceria com a Hello Kitty. É o clube do capeta e da gatinha fofinha ao mesmo tempo. Cenas engraçadas da Hello Kitty com a camisa do Milan e torcida gritando. Então senta aí, prepara o coração rubro-negro, deixa o like maroto, se inscreve no canal e vem comigo nessa viagem pela história gloriosa e meio maluca do Milan. História do Milan, bom como britânicos, escândalos e holandeses mudaram a Itália. Tudo começou em 1899, quando 3 britânicos estavam entediados demais para jogar cricket debaixo do sol italiano e resolveram fundar um clube de futebol. Herbert Kilpin, o primeiro capitão, dizia que o time jogaria com paixão e camisetas vermelhas como o diabo. O homem já estava prevendo a intensidade do VAR. O nome ficou o Milan mesmo, em vez de o Milano, porque os fundadores eram britânicos e não queriam italianizar tudo. Chique, né? A primeira partida rolou em 1900 contra um time chamado Mediolanum. Resultado, ninguém lembra do placar, mas o Milan já estava na pista. Em 1901, 2 aninhos só de vida e o clube já tinha um título. Os caras nasceram aprendendo a ganhar, tipo aquele aluno que nunca estuda e tira 10. Em 1908, teve treta e uma galera ficou brava porque não deixavam estrangeiros jogar e fundaram a Inter de Milão. Resultado? Clássico eterno garantido. E o Milan venceu o primeiro derby por 2-1, claro. Veio a Primeira Guerra, o futebol parou, e o time até trocou de nome para o Milano por um tempo, momento crise de identidade. Mas aí construíram o estádio San Siro em 1926, porque não dava mais para jogar em campinho de várzea. Soiler, até a Inter começou a usar o estádio também. Clássico virou reunião de condomínio. Nos anos 50, o time teve o trio Ogrenoli, que parecia nome de gel de cabelo, mas era só 3 suecos que jogavam absurdamente bem. E ainda chegou Gianni Rivera, um craque que custou uma fortuna na época, 100 liras, mas ainda assim. Tudo ia bem até que, escândalo. Em 1980, o Milan caiu para a segunda divisão por manipulação de resultados. Virou Série B, virou meme. Voltou. Caiu de novo. Voltou de novo. Tipo aquele amigo que sempre diz agora vai e some por 3 meses. Mas aí surgiu o herói improvável, Silvio Berlusconi, magnata da mídia e futuro político polêmico. Ele chegou jogando dinheiro para todo lado, contratou 3 holandeses que pareciam Sjeakoud, Van Basten, Gullit e Rijkaard. Com eles, o Milan virou máquina. Arrigo Sacchi e depois Fábio Capello comandaram o exército rossonero numa sequência de títulos que faria até o Real Madrid suar frio. A década de 90 foi épica. O Milan ficou 58 jogos sem perder, basicamente 2 anos jogando como se estivesse no modo fácil. Em 2003 e 2007, novas Champions vieram. Em 2007, ainda teve Mundial em cima do Boca Juniors. Filippo Inzaghi fez 2 gols na final da Champions 06-07 e provou que dá para ser o rei da pequena área sem saber driblar uma árvore. Em 2006, mais escândalo. O Milan foi pego no meio do Calciopoli, perdeu pontos, quase ficou de castigo, mas escapou e foi campeão da Champions logo depois, só para mostrar que drama é com eles mesmos. Depois de um tempo de seca e sofrimento, em 2022, voltou a vencer o campeonato italiano. Título número 19, sim, o Milan coleciona taças como algumas pessoas colecionam canecas de café. Estádio San Siro, mais clássico que pizza em Nápoles. O San Siro é tipo o sofá da sala em casa dividida entre irmãos, e Milan construiu, mas a Inter também se sentou e não saiu mais. Foi inaugurado em 1926, teve um jogo que o Milan perdeu de 8-1 para a Inter, e isso ninguém esquece, e já passou por reformas, ampliações e até crise existencial, tem gente que chama de Giuseppe Meazza, mas o Milan prefere o San Siro mesmo, obrigado. Teve Copa do Mundo, final de Champions, e hoje é um dos estádios mais icônicos do mundo. Quando dizem que as paredes têm histórias, aqui as arquibancadas contam até novela mexicana. Os títulos do Milan com aquele toque de zoeira. Você conhece o Milan, né? Aquele clube italiano cheio de tradição, classe e confusão. Porque ser rossonero é viver em altos e baixos mais intensos que novela mexicana. Vamos ver agora os títulos do Milan, com muito drama, glória e memes. Títulos mundiais, o Milan na área, o Boca treme. O Milan já foi campeão do mundo. Não é exagero, é fato. Foram 4 títulos mundiais. Um Mundial da FIFA, 2007, quando o Milan decidiu mostrar que italiano também sabe dançar tango e venceu o Boca Juniors por 4-2.
3 Copas Intercontinentais de 1969, 1989, 1990, quando o Milan pegava os campeões da América do Sul no tapa e gritava "Me chupa, Pelé". Brincadeira, Pelé é intocável, ponto. Total, 4 títulos mundiais. Títulos continentais, e a Europa já chamou de o Papai Milan. O Milan na Champions League é tipo o Brasil nas Copas antes de 2014, respeitado. 7 Champions League, o Real Madrid até hoje olha com medo. 2 Recopas Europeias, quando nem o Milan sabia para que servia, mas ganhou mesmo assim. 5 Supercopas da UEFA, para provar que o Milan ganhava até briga de família. 2 Copas Latinas, que ninguém lembra, mas o Milan jura que vale. Uma Copa Mitropa, de mais obscura que série cancelada da Netflix. Total, 17 títulos continentais. Títulos nacionais, e o Scudetto é nosso, mas de vez em quando. O Milan no campeonato italiano é tipo aquele aluno nota 8, e tira boas notas, mas às vezes dorme no meio da aula. 19 campeonatos italianos, o famoso Scudetto. 5 Copas da Itália, quando a Juventus deixava. 7 Supercopas da Itália, porque o Milan adora um troféu que ninguém entende bem as regras, ponto. Total, 31 títulos nacionais. Resumão para você não passar vergonha. Somando tudo, o Milan tem 4 títulos mundiais, 17 títulos continentais, 31 títulos nacionais. Resultado, 52 títulos oficiais. Isso mesmo, 52. Ou seja, se cada título fosse uma pizza, daria para alimentar a torcida inteira de San Siro e ainda sobrar para levar para casa. O mascote oficial do AC Milan é Milanello, um simpático diabo vermelho criado pela Warner Bros. Em 2006. Ele representa o espírito combativo e apaixonado do clube, aparecendo especialmente nos jogos em casa no lendário San Siro. A escolha de um diabo como símbolo não é por acaso, o apelido do time é o Il Diavolo, ou seja, o diabo, ou uma referência à sua tradição de jogar com raça e intensidade. Por isso, muitos torcedores já viam o diabo como um mascote não oficial muito antes da criação do Milanello. Em 2015, o Milan também firmou uma parceria inusitada com a Hello Kitty, numa ação voltada para o público mais jovem. Apesar do sucesso da colaboração, a personagem nunca foi oficializada como mascote. Ou seja, mascote oficial? Milanello, o Diabo Vermelho. Hello Kitty. Uma parceira fashion, mas sem status de mascote. Cores emblema do Milan, a marca de um gigante. As cores vermelho e preto fazem parte da alma do Milan desde o primeiro dia. Elas foram escolhidas por um dos fundadores do clube, Herbert Kilpin, com um significado marcante. O vermelho representaria a paixão e o fogo dos jogadores, enquanto o preto simbolizaria o medo que o time causaria nos adversários. Não à toa, o apelido do clube é Rossoneri, que em italiano quer dizer exatamente isso, vermelho e preto. Outro apelido famoso do Milan é o Il Diavolo, ou o Diabo, que também tem origem nas cores intensas do uniforme e na imagem de um time imponente. Durante um período, o clube chegou a usar a imagem de um diabo vermelho como logotipo, ao lado da estrela dourada da excelência esportiva, conquistada em 1979 ao alcançar 10 títulos do campeonato italiano. O brasão de Milão, com sua tradicional cruz vermelha em fundo branco, também esteve presente na história visual do clube. Ele foi o primeiro emblema a estampar os uniformes do Milan, desde sua origem até a década de 1940. Na verdade, durante muito tempo o clube não usava um logotipo fixo nos uniformes. Apenas a partir da temporada 1995 e 96 é que o escudo oficial passou a fazer parte permanente da camisa, com o formato que conhecemos até hoje, o ovalado, com as listras vermelha e preta, a cruz de Milão, a sigla OACM no topo e o ano de fundação, 1899, na base. O uniforme, estilo, história e superstição. O uniforme principal do Milan é um dos mais icônicos do futebol mundial. Desde sempre, a combinação é camisa listrada em vermelho e preto, shorts brancos e meias pretas. Claro, ao longo das décadas, esse padrão passou por variações influenciadas pela moda da época. No começo do século XX, a camisa tinha listras finas e era feita de seda. Com o tempo, as listras foram ficando mais grossas, depois voltaram a ser finas, depois médias. Um verdadeiro desfile de estilo tático. Um detalhe histórico, entre 1979 e 1981, o Milan foi o primeiro clube italiano a colocar o sobrenome dos jogadores acima do número nas costas da camisa, um marco no design esportivo da Itália. A partir de 1986, com a chegada de Silvio Berlusconi, o visual do uniforme ganhou um toque mais elegante. As meias passaram a ser brancas, combinando com os shorts, e as listras ganharam largura média, o que também ajudava a destacar melhor as cores na televisão. O manto da sorte. O uniforme reserva do Milan é tradicionalmente todo branco, muitas vezes com detalhes em vermelho e preto. Mas não é só um visual bonito, é um verdadeiro talismã. O Milan venceu 6 das 8 finais de Champions League em que usou o uniforme branco, só perdeu para o Ajax em 1995 e o Liverpool em 2005.
já com o uniforme titular, venceu apenas uma das 3 finais que disputou. Por isso, o branco virou o manto da sorte ou dos milanistas. Um uniforme inconfundível. Não consigo pensar em muitas camisas por aí que sejam tão reconhecíveis quanto a do Milan. Nossos uniformes vão além da esfera do futebol. Gianluca Lapadula, em entrevista à Soccer Bible. Escudos ao longo da história. 1899 a 1916, primeiro escudo, simples, com as iniciais do clube. 1936 a 1945, de brasão estilizado com símbolos da cidade. 1946 a 1979, escudo com pequenas variações, até o surgimento da Estrela Dourada. 1986 a 1998, e entra o famoso O Diabinho no design. Desde 1998, e o escudo moderno que conhecemos hoje. E é isso aí, seus loucos por esportes. O Milan já teve diabo como mascote, jogador com nome nas costas antes de virar moda e camisa que até parece roupa de gala. Se você curtiu esse passeio pela história desse clube cabuloso, já deixa o like ou o Maldini vai aparecer no seu quarto e mandar você recuar a bola de cabeça pro goleiro às 3 da manhã. Compartilha com aquele amigo que acha que o Rossoneri é nome de massa italiana e se inscreve no canal, porque aqui tem futebol, zoeira e muita história boa. Eu sou Igor Oliveira, e se futebol fosse aula de história, o Milan já tinha ganhado até diploma. A gente se vê no próximo vídeo, valeu!